Hello, pessoas! Para quem não me conhece, eu sou Karina Barbosa, tenho 24 anos e faço medicina na Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente, eu acabei de terminar o meu terceiro período, estou indo para o quarto período no semestre que vem, e nesse vídeo eu vou contar para vocês um pouco da minha trajetória até passar em medicina. Desde quando eu decidi que queria medicina até a minha aprovação. Nesse vídeo eu vou tentar falar um pouco assim de uma forma mais geral sobre como foi essa trajetória e também um pouquinho sobre como eu estudava, o que eu fiz que foi bom, o que eu fiz que não foi bom ao longo dessa trajetória, mas sem entrar em muitos detalhes sobre as minhas estratégias de estudos e métodos, porque senão esse vídeo ficaria muito grande. Inclusive, eu coloquei uma caixinha de perguntas esses dias lá no meu Instagram, para vocês mandarem perguntas para eu responder nesse vídeo. E surgiu muita pergunta boa sobre como manter o foco, como eu evitava procrastinar, que métodos que eu usava. E assim, eu posso fazer depois vídeos específicos sobre esses assuntos, para esse vídeo não ficar muito longo. Assim, só para ficar mais organizado, eu vou dividir esse vídeo em anos, até chegar no meu 5º ano de cursinho, porque sim, eu fiz 5 anos de cursinho. Já aguarde aí que tem muita coisa para contar. Então vamos começar falando sobre como eu decidi que eu queria medicina. Bom, eu decidi que eu queria medicina com 13 anos e foi porque simplesmente eu achava muito interessante a biologia humana. Que, se eu não me engano, acho que foi no 8º ano a gente começou a estudar, né, sobre o corpo humano e tudo mais, e aquilo me fascinava muito. Era realmente assim um assunto que eu tinha me interessado muito e eu falei, vou fazer medicina. Então, ok, né, eu com 13 anos, na minha pura inocência, resolvi que queria fazer medicina. E, gente, eu não fazia ideia, eu não tinha ideia da dificuldade que era. Eu não conhecia ninguém, não tinha nenhum parente, nenhum amigo, nenhum conhecido que fizesse medicina ou que fosse médico. Então, assim, eu não sabia de nada, eu não sabia como era o processo, eu nem sabia que existia Enem, eu era muito alienada. Minha mãe até comentava comigo que, tipo, nossa, tem que estudar muito, é muito difícil, não sei o que, mas assim, eu achava que só de eu ser uma boa aluna na escola já era o suficiente para eu fazer medicina. Eu era uma boa aluna, eu sempre tirei notas boas, eu nunca fiquei de recuperação, eu sempre era uma das melhores da sala. E eu achava que isso era o suficiente para eu passar, assim, rapidinho em medicina. E eu lembro que nessa época eu realmente nem sabia que existia o Enem. Eu estava no 9º ano também, nem sabia que existia o Enem. Eu já tinha ouvido falar em vestibular, mas eu não sabia que existia o Enem, nem para que servia o Enem. Na verdade, eu só fui saber de verdade como funcionava e para que servia o Enem no final do meu 1º ano de ensino médio. Durante o meu ensino fundamental, que foi quando eu decidi, né, que queria medicina, eu estudava numa escola que só tinha até o 9º ano. Então, assim, era uma escola mais infantil. E, assim, uma cidade pequena, então as pessoas não eram, assim, muito focadas e ligadas nessa coisa de, nossa, vestibular. Agora, já partindo para a minha fase de ensino médio. Quando eu estava no 1º ano do ensino médio, eu mudei para uma cidade um pouco maior, mudei para Catalão, e as escolas já eram um pouco mais puxadas e mais focadas ali em fazer os alunos passarem, né, nos vestibulares, no Enem. E aí eu comecei a me sentir muito defasada, tanto porque as minhas notas começaram a cair, porque eu mudei para uma escola bem mais puxada, então eu senti uma certa dificuldade ali no começo, minhas notas começaram a cair, e meus colegas ao meu redor, todo mundo falando de vestibular, falando que, não sei o que, eu tenho vontade de prestar em tal lugar, eu tenho vontade de fazer faculdade em tal lugar, eu fiz o Enem como treineiro, não sei o que, tirei tanto, gente, e eu lá, tipo, cara, o que eles estão falando? Eu não sabia de nada, e as pessoas me perguntavam, tipo, onde é que você vai prestar? Você vai fazer vestibular de tal faculdade? Qual faculdade você vai fazer vestibular? E eu não sabia de nada, eu nem sabia qual faculdade que tinha vestibular, qual que não tinha, qual que usava o Enem, qual que não usava, eu nem sabia como que usava a nota do Enem, não sabia de nada. Ok, passando ali pro 2º ano do ensino médio, do meio do 2º ano do ensino médio pra frente, eu falei, não, né, eu tenho que começar a estudar pro Enem, né, não dá, né, porque, né, tem que estudar. Aí eu falei, não, vou começar a estudar pro Enem então, né. Não durou nem uma semana. E eu larguei e continuei estudando só para as provas, né, da escola, da faculdade, só para as provas da escola, porque eu não tinha maturidade para fazer isso, eu não sabia como estudar, eu não sabia nem por onde começar. E aí eu deixei pra lá e continuei a vida normalmente, minhas notas começaram a ficar melhores, né, porque eu já tinha me adaptado ao ritmo da escola, ok. E aí eu prestei o meu primeiro Enem no 2º ano do ensino médio e foi um desastre. Mais da metade da prova ficou sem fazer, eu não consegui terminar a prova a tempo nem no primeiro dia, nem no 2º dia, minha redação ficou
péssima porque eu não sabia como era a estrutura de uma dissertação. Eu usei primeira pessoa, gente, na conclusão. Enfim, eu lembro que o tema era violência contra a mulher, alguma coisa assim, e aí minha redação ficou parecendo mais um manifesto contra a violência do que uma dissertação, coisa mais estranha. Enfim, no fim das contas, a minha média geral foi 620, e eu tirei 620 na redação também. Enfim, né, ok, era treineira ainda, dá um desconto. No meu terceiro ano do ensino médio, eu já tinha assim, uma noção maior, né, de como as coisas funcionavam, já entendia como usar a nota do Enem, já sabia da existência do SISU e tudo mais. Então eu falei, não, agora é hora, né? Agora é hora de começar a levar a sério, estudar de verdade para os vestibulares. Eu sempre levei a escola a sério, gente, sempre fui uma boa aluna, mas eu só estudava para as provas da escola, né? Para vestibular eu era uma negação. Mas enfim, eu comecei, né, a estudar para os vestibulares, tentar conciliar esses estudos de vestibular com os estudos para as provas. E eu não sei contar para vocês como eu estudava, porque assim, eu acho que eu não tinha um método muito bem definido, inclusive era difícil, eu não conseguia manter sempre os estudos para o vestibular, porque às vezes tinha umas provas da escola, então eu ficava meio que oscilando entre esse foco. Então eu não sei dizer para vocês como eu estudava, mas eu lembro que eu estudava bastante. Só isso que eu lembro. Ah, e uma coisa importante também é que nesse ano eu mudei para uma escola, eu mudei de escola e nessa escola eles faziam mais simulados, eles faziam simulados, nem acho que a cada bimestre. Então, assim, o simulado da escola, mesmo que valia nota para as matérias da escola, era um simulado Enem. Então, assim, eu comecei a fazer simulados Enem com muito mais frequência. E eu fui percebendo com muito mais frequência que eu era péssima. Gente, eu nunca conseguia fazer aquele simulado a tempo. Eu gastava simplesmente 2 horas na redação e não conseguia terminar a prova do primeiro dia, nem a prova do segundo dia a tempo. E eu ficava pasma com alguns colegas meus falando que, tipo, nossa, sobrou tempo. Como que sobrou tempo, cara? Como é que vocês fazem? Enfim, gente, eu sempre fui uma pessoa muito lenta para resolver prova. E nesse ano, né, de terceiro ano do ensino médio, eu não prestei nenhum vestibular além do Enem. Prestei só Enem e minha média ficou em 650, assim, bem longe de passar para medicina. Eu já sabia, já tinha plena consciência de que eu teria que fazer cursinho. E aí foi nessa época que eu comecei a perceber o quanto era difícil passar em medicina e comecei a sentir medo. Falei, nossa, será que eu nunca vou conseguir? Porque, né, é tão difícil. Eu fiquei com medo de nunca conseguir. Mas eu falei, não, né, tá no começo ainda, é normal as pessoas não passarem assim de primeira pra medicina, então assim, vamos tentar mais um pouco. Só que eu pensava assim, não, eu vou tentar no máximo 2, 3 anos e aí depois se eu não conseguir eu desisto, porque, né, complicado. E aí eu percebi também, né, que não bastava ser uma boa aluna na escola para poder passar em medicina, porque por mais que eu tirasse notas altas nas provas, era só porque eu decorava tudo e depois esquecia tudo. Então, assim, eu não tinha conhecimento suficiente para passar para medicina. Ok, passando agora para o meu primeiro ano de cursinho. Como foi o meu primeiro ano de cursinho? Assim, só para vocês terem uma noção de como eu era nas matérias, eu era, assim, mediana em todas as matérias, exceto em geometria, que eu era muito boa em geometria, e exceto também em humanas, filosofia, sociologia, história, que eu era péssima. Péssima, terrível. Eu não sabia nada. Eu não sabia nada de nenhum filósofo, eu não sabia nada de nenhum sociólogo. E eu não sabia praticamente nada de história também, porque história para mim era uma infinidade de fatos que eu nunca ia conseguir decorar. Minha cabeça não é de humanas. Nossa, Karina, mas como que você terminou o ensino médio sem saber nenhum sociólogo, nenhum filósofo? É porque os professores no meu ensino médio, eles ensinavam filosofia e sociologia de uma maneira muito contextualizada. Tipo, eles não iam ponto a ponto, tipo, tal filósofo fala tal coisa, tal sociólogo fala tal coisa. Eles faziam meio que uma contextualização com a realidade social e a minha cabeça se embolava toda e eu terminei o ensino médio sem saber de nada. Certo, então eu comecei meu primeiro ano de cursinho com uma autoconfiança assim bem baixa, igual eu falei pra vocês, né? Eu pensava tipo, não, vou tentar só 2 ou 3 anos e se eu não conseguir eu mudo de curso, né? Mas eu tenho que tentar pelo menos. É assim que eu pensava. Então, nesse ano, eu tentei fazer um cronograma de estudos mais certinho. Eu lembro que eu sempre chegava em casa e procurava estudar as matérias que foram passadas no dia no meu cursinho, né? Eu fiz cursinho presencial.
Só que nunca dava tempo, né, de estudar todas as matérias, então eu focava mais em biologia, química e física, porque eu sabia o que era matérias de peso. E eu lembro que para a parte, assim, de cálculo, né, de física, algumas coisas de química também, eu fazia bastante exercícios. Para biologia, eu lembro que eu ficava mais na teoria, porque tinha algumas coisas que eu precisava realmente revisar, mas eu também fazia exercícios. E foi assim, só que o problema é que eu foquei demais nessas matérias e eu exagerava, tipo, não precisava de tanto. Eu pegava lista de exercício de 60, 80 exercícios de física e passava a tarde inteira fazendo. Se eu tivesse, talvez, sei lá, dividido melhor o meu tempo entre as matérias, feito alguns simulados, talvez teria sido melhor, mas não, eu foquei demais em física, química e biologia, principalmente física, eu fazia muito exercício. O professor passava uma lista com 100 exercícios, eu fazia a lista inteira. Assim, eu terminei o ano muito boa em física e química, biologia também, mas as outras matérias continuou ruim, e redação continuei demorando 2 horas, e enfim. E nesse ano eu lembro que foi a primeira vez que eu prestei o vestibular da UFO, eu lembro que eu fiz UF e Enem nesse ano, e foi aí que eu percebi que eu preferia 1000 vezes prestar vestibular do que Enem, porque o vestibular é mais direto, sabe? Eles fazem perguntas mais diretas e o tempo é um pouco mais de boa. Aí eu pensei, não, prefiro focar na UFO do que ficar focando só no Enem o ano inteiro. Infelizmente, eu não consegui acessar o site da UFO para pegar o meu resultado nesse ano, né, foi o meu primeiro vestibular da UFO, eu não consegui acessar o resultado, gente, eu queria muito mostrar para vocês como foi, e eu também não lembro como foi o meu resultado. E no Enem a minha média ficou nos 680. Na verdade, eu acho que foi 682, assim, uma micro evolução. Vocês veem o tanto que eu odiava o Enem e não conseguia evoluir nessa prova, porque eu ainda não conseguia fazer a prova do Enem a tempo. Certo, não passei, né, nesse primeiro ano de cursinho, fui fazer o meu segundo ano de cursinho. Eu lembro que, assim, na metade do primeiro ano de cursinho, eu pensei em abandonar o cursinho e passar a estudar sozinha, porque, nossa, esse cursinho que eu tava, ele tava muito desorganizado, sabe? Eu tava achando muito ruim. E falei, não, vou abandonar o cursinho e estudar sozinha. Só que aí até o final do ano eu percebi que se eu fosse estudar sozinha, eu teria muito mais trabalho, porque eu teria que montar ali um planejamento de distribuição de conteúdos ao longo do ano. Eu falei, não, quer saber? Vou continuar fazendo cursinho, só que eu vou mudar de cursinho. A partir de agora, né, a partir do meu segundo ano de cursinho, o meu estudo sempre foi, eu focava só no vestibular da UFO, aí depois que a UFO passava, eu ia estudar pro Enem. Porque geralmente o vestibular da UFO é no meio do ano, ou ali mais no iniciozinho do ano, abril, entre abril e junho, geralmente. E aí o Enem é no final do ano, eu fazia assim, sempre estudava só pra UFO e depois pro Enem. Até porque nesse cursinho que eu entrei no meu segundo ano, era assim o planejamento. E eu achei muito bom esse planejamento e resolvi continuar. Eu lembro que eu prestei outros vestibulares também, eu prestei o EG, eu prestei também o vestibular de Palmas, mas depois eu comento mais sobre essas coisas. Mas assim, eu nunca fiz estudo específico para esses vestibulares, eu sempre estudava só para a UFO e depois só para o Enem. Tá, e como foi que eu estudei no meu segundo ano de cursinho? Gente, no meu segundo ano de cursinho, eu cometi um erro muito comum, que muitas pessoas cometem, que só agora eu entendo assim como eu errei. Muitas vezes, quando as pessoas se empenham muito em alguma coisa e não conseguem ter resultado, elas pensam que a solução é se empenhar mais ainda, é se esforçar mais ainda. Só que nem sempre isso é verdade. Porque muitas vezes o excesso de esforço, ele vai sabotar o seu resultado. E foi o que aconteceu comigo. Não adianta nada você se esforçar muito se você estiver se esforçando do jeito errado. E foi isso que eu fiz. Eu continuei fazendo exatamente o que eu estava fazendo no ano passado, só que com mais intensidade. Eu estudava horas e horas e horas. Eu ficava o dia inteiro estudando. Quando eu não estava na academia, eu só parava para ir para academia. Mas descanso mesmo, eu não tirava tempo de descanso. Eu acordava 5 da manhã, sábado e domingo, e ficava estudando até, sei lá, umas 9 da noite. Eu estudava o dia inteiro, todos os dias. E eu não descansava nem um dia por semana. Eu era louca.
Eu achava assim, eu tô fazendo o meu melhor, eu tô me esforçando ao máximo, é lógico que eu vou conseguir. Excesso de esforço, principalmente excesso de esforço da maneira errada, não te leva a lugar nenhum. Muito pelo contrário. Só te atrapalha chegar lá, que foi o que aconteceu comigo. Em todos os vestibulares que eu prestei nesse ano, nesse meu segundo ano de cursinho, eu tive crise de ansiedade. Eu não consegui terminar nenhuma prova a tempo. Eu chegava a demorar 3 horas para fazer uma redação. Você lembra que antes eu demorava umas 2 horas? Pois é, meu tempo aumentou. Eu demorava 3 horas para fazer redação. Eu não conseguia terminar nenhuma prova a tempo porque a ansiedade e o nervosismo me paralisavam, não me deixava pensar. Porque simplesmente eu nunca parava para descansar. Minha cabeça estava trabalhando o tempo todo e isso me fez muito mal. Então, você aí que às vezes está lutando para conseguir algo e não está tendo resultado, e as pessoas falam, não, você tem que se esforçar mais, você tem que fazer o seu melhor, se esforça mais. Não, não se esforça mais. Às vezes não é esse o problema. Às vezes você já está se esforçando o suficiente ou está se esforçando além da conta. O que você tem que fazer é ter estratégia, mudar as suas estratégias. Porque você pode estar indo por um caminho errado. Eu lembro que nesse ano eu decidi que ia fazer o vestibular de Palmas, né, lá em Tocantins, que fica a mais de 1.100 quilômetros daqui. Foram 14 horas de viagem de carro, porque eu fui de carro. E eu decidi que ia fazer lá porque o tempo de prova era mais de boa. Eu falei, não, eu fiz as contas, né? Eu olhei a quantidade de questões, a redação, não sei o que. Eu falei, não, o tempo lá de prova é muito bom. E esse é meu problema, eu não consigo fazer a prova do Enem a tempo. Eu vou conseguir passar em Palmas, certeza. E aí foi uma viagem extremamente cansativa. Eu lembro que a prova era de manhã e à tarde. Eu tava exausta, fui fazer a prova, cheguei lá, nossa. Gente, enfim, resumindo a história, eu não consegui fazer a prova a tempo. Depois de ter viajado 14 horas de viagem, eu cheguei lá e não consegui fazer a prova a tempo, porque eu fiquei muito ansiosa. E é isso. Então, assim, me esforçar muito não me fez chegar onde eu queria. Me esforçar demais me derrubou. O meu maior erro foi continuar fazendo o que eu já vinha fazendo de errado, só que com mais intensidade, com mais esforço. A virada de chave só aconteceu quando eu finalmente entendi onde é que eu estava errando e foquei em aprimorar a técnica de estudo, a técnica de prova. E é sobre isso que eu vou continuar falando nos próximos minutos desse vídeo. Então, já deixa o like aí se você estiver gostando. Não sai não. Se inscreve no canal. Ah, e uma coisa que eu esqueci de comentar, né, que a minha média no Enem, no meu segundo ano de cursinho, foi 704. E eu não tenho o resultado da UF para mostrar para vocês, infelizmente, eu não consegui entrar lá e pegar os resultados. Mas eu lembro que eu não passei na primeira fase, fiquei assim até perto de passar, mas não passei na primeira fase, infelizmente. Aí eu comecei o meu terceiro ano de cursinho, bem desanimada, porque né, eu já tinha me esforçado tanto e não deu certo. E eu comecei o ano pensando assim, não, eu vou tentar só mais esse ano e chega, né? Porque já me esforcei tanto e não deu certo. Enfim. Só que eu lembro que no final do meu segundo ano de cursinho, e principalmente nesse terceiro ano, eu comecei a consumir mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, produtividade, que inclusive hoje em dia eu sou viciada nesse tipo de coisa. E aí eu comecei a entender que o descanso era muito importante para a gente conseguir manter o foco, conseguir manter a disciplina, que descanso era produtividade. E também comecei a ter mais autoconfiança, justamente por essa questão desse desenvolvimento pessoal, essa coisa de seja a sua melhor versão. Parece besteira, né? Às vezes parece meio clichê, coisinha de TikTok, mas na época a gente me fez muito bem. Tá, ok, eu comecei a acreditar mais em mim mesma, a ter mais força de vontade, determinação, né? E tava lá, comecei a ter muita motivação para continuar estudando, inclusive porque assim, eu percebi que meus resultados estavam melhorando. E comecei também, né, obviamente, a conciliar mais bem, assim, descanso e estudo. Eu não estudava mais até tão tarde, eu tirava tempo para descansar. Assim, eu ainda eu estudava muito mesmo. E eu também priorizava mais o meu sono. Comecei a entender a importância de dormir bem.
Mas assim, o que mais me deu força de vontade e motivação para continuar de verdade foi a minha aprovação na primeira fase do vestibular da UFO. Eu fiquei muito feliz na época, muito feliz mesmo. E eu lembro que nesse meu terceiro ano de cursinho, eu já era assim, excelente em física, excelente em química, excelente em biologia. Em humanas eu ainda era meio medíocre. Em matemática eu era boa também. A minha redação, eu conseguia fazer redação em 1h30. Ainda é muito tempo, mas né, saiu daquele monstro das 2, 3 horas. Começou a melhorar. Eu já conseguia também fazer o primeiro dia do Enem a tempo, só o segundo dia que ainda faltava assim umas 15 questões, sempre ficava umas 15, 10 questões de matemática sem fazer, até 20 às vezes. E ok, né? Eu prestei outros vestibulares também, mas não lembro quais. Meus resultados eram sempre assim muito bons. Não passei, né, em outros, mas eram resultados bons. E como eu passei, né, na primeira fase da UFO, eu fui fazer a segunda fase. Não passei na segunda fase, assim, porque realmente eu não tinha conhecimento sobre a segunda fase. A segunda fase ela é escrita, né? São questões abertas. E eu não tinha técnica, não tinha treino. Eu lembro que nessa época, nesse cursinho que eu tava, eles não faziam simulado de segunda fase, só de primeira fase. Então, assim, eu nunca tinha feito a prova da segunda fase, nunca tinha feito nenhum simulado. Então, eu não consegui fazer a prova da segunda fase a tempo. Eu também não tinha, assim, conhecimento do que realmente escrever nas questões, sabe? Eu não tinha técnica de como escrever uma resposta de segunda fase. Então, assim, eu fiquei meio longe de passar, mas só de ter chegado ali, eu já estava muito feliz. No Enem, como eu já disse, né, eu não consegui fazer a prova do segundo dia a tempo, e a minha média ficou no 736. Então, assim, eu não passei no meu terceiro ano de cursinho, mas eu pensei assim, cara, eu evolui muito esse ano. Como é que eu vou desistir agora? Eu não posso desistir agora, tipo, tá tão perto. Eu tava indo pro quarto ano de cursinho. E eu lembro que eu pensava, não, vou fazer só uns 3 e chega, não. No terceiro ano, eu tava muito perto de passar, eu não podia desistir ali. E sobre o meu método de estudo nesse terceiro ano de cursinho, eu lembro que eu fazia muitas questões, eu resolvia muitas questões. Eu ficava praticamente o dia inteiro resolvendo questões. E também estudava teoria, principalmente de humanas, mas eu não focava muito em fazer simulados e nem em técnicas de prova, sabe? Então, assim, não. Fazer questões, estudar é muito importante para garantir o conhecimento, mas eu ainda pecava na técnica de prova. Assim, na verdade, até que fazer bastante questões me ajudou sim na técnica de prova, porque você vai conhecendo as questões, né? Então você consegue fazer mais rápido. Me ajudou principalmente no Enem. Eu gostava de fazer lista de exercícios com cronômetro para ver o quanto de tempo eu estava gastando. Mas enfim, ainda não foi suficiente. Certo, então vamos para o quarto ano de cursinho. Assim, gente, vai ser um pouco difícil contar como foi o quarto ano de cursinho, porque foi na pandemia. Ele foi em 2020 e meio que os fatos de 2020 e 2021 para mim são uma coisa só. Sério, na minha cabeça eu não consigo diferenciar o que aconteceu exatamente em 2020 e 2021 por conta da pandemia, do isolamento social e tudo mais. Parece que é tudo a mesma coisa. Vou tentar contar o que eu lembro. Ok, no início de 2020 eu mudei de Catalão para Uberlândia para fazer cursinho. Eu fui morar sozinha pela primeira vez. E no começo foi muito difícil assim conciliar a rotina, né, de morar sozinha com a rotina do cursinho, tava bem apertado. Mas aí logo veio a pandemia e eu tive que voltar para minha casa em Catalão e as aulas ficaram online. E esse cursinho que eu fazia, ele era bastante focado mesmo na UFO, que foi muito bom para mim, porque eles faziam simulado UFO assim com muita frequência, faziam vários simulados de segunda fase, o que me ajudou muito, muito mesmo. Eu lembro também que nessa época toda a redação que eu ia fazer, eu cronometrava o tempo. Eu tinha uma planilha onde eu colocava todas as redações que eu fazia, eu colocava lá o tema, o tempo que eu levei e a nota. E aí eu ia registrando isso tudo para ver minha evolução e o que eu poderia melhorar, como que eu poderia fazer melhor. Enfim, nessa época eu lembro que eu tinha planilhas para tudo. Eu tinha planilhas para os meus acertos, planilhas para resultado em simulado, planilha para tudo. Eu estava registrando tudo ali. Ter, assim, todos esses registros me ajudava muito, porque eu conseguia ver que eu estava evoluindo, então me ajudava muito a me manter focada, me manter motivada
E mais importante que isso ainda, me ajudava a ver onde que eu estava errando e o que estava faltando para me conseguir passar. E nesse ano eu comecei a desenvolver bem também a minha escrita para a segunda fase, né? Eu comecei a conhecer melhor a prova, sabia o que os corretores esperavam, né, de cada matéria, o jeitinho de escrever, como era a correção da segunda fase. O meu tempo para resolver o Enem não estava perfeito, ainda sempre ficava uma questão ou outra assim de matemática sem fazer, assim, umas 5, 6, 7, 8, 9, 10 talvez. Mas já estava melhor do que antes. Gente, eu sempre odiei o Enem. A minha evolução no Enem foi muito lenta. Enfim. E eu já tinha também, assim, muita autoconfiança para fazer prova mesmo. Eu lembro que eu ia fazer as provas dos vestibulares, eu tava sempre tranquila, de boa, eu não tinha mais aquele nervosismo excessivo. Lógico, assim, o nervosismo sempre tem, né? Mas, assim, eu tinha muita autoconfiança para fazer prova. Eu ia tranquila, eu sabia que eu era capaz. Isso por quê? Porque eu tava sempre ali analisando meu desempenho, vendo que eu tava evoluindo. Quando você foca na sua evolução ao longo do ano, você ganha muito mais autoconfiança lá na hora da prova. Só que uma coisa que eu acho que eu pequei nesse meu quarto ano de cursinho era que eu exagerava na hora de estudar geopolítica e história. Por quê? Porque geopolítica e história na UFO é sempre um negócio assim, muito puxado. Eles cobram uns trem muito específico, umas questões muito difíceis. E isso já tinha me derrubado uma vez, eu acho que, não lembro, mas enfim, sempre me derrubava. E aí eu tinha medo de história, eu tinha muito medo de geopolítica, então eu começava a estudar assim e passava horas e horas estudando os mínimos detalhes de tudo quanto é guerra e atualidade que estivesse acontecendo. E eu acho que talvez esse tempo teria sido mais bem aproveitado se eu tivesse focado, sei lá, em fazer mais simulados, fazer mais provas mesmo, talvez focar em coisas que tinham mais peso e que talvez eu tivesse esquecido ou meio defasada, porque a gente vai esquecendo algumas coisas ao longo do tempo, né? Então, assim, eu exagerei. Mas, assim, apesar, né, desse meu exagero, excesso de esforço em geopolítica e história, eu já tinha capacidade para passar. Eu estava fazendo as coisas do jeito certo e eu tinha, sim, eu já estava pronta para passar, já tinha conhecimento suficiente e achei até talvez técnica de prova suficiente para passar. Eu lembro que no Enem eu fiquei com 772 de média, 772. Assim, não era suficiente para passar, mas estava muito perto. Eu lembro que eu quase passei na primeira fase da Unesp, faltaram 3 pontos. Eu passei na primeira fase da UFO, que eu já esperava, eu já tinha certeza que eu ia passar na primeira fase da UFO. Agora, na segunda, gente, o que aconteceu? É sério, gente, eu até hoje não entendi o que aconteceu naquele dia. Tá, eu fui fazer a prova da segunda fase da UFO. E aí eu tava tão tranquila, tão zen, tão de boa, que assim, tá, a última segunda fase que eu tinha feito, eu lembro que não tinha dado tempo de fazer tudo. E aí eu tava ali de novo, né, mais uma vez para fazer a prova da segunda fase, e eu falei, não, o segredo é ter calma, né, ter confiança, não precisa se desesperar porque vai dar tempo. Relaxa, vamos fazer essa prova aqui com calma. Só que eu fui tão com calma, tão zen, tão de boa, que quando eu percebi, o tempo estava acabando e eu ainda não tinha terminado, ainda faltava muita coisa para fazer. E eu fiquei tipo, cara do céu, o que aconteceu? Sério, eu não sei onde é que eu tava. Eu literalmente não sei onde eu tava. Eu acho que o isolamento social de um ano inteiro dentro de casa deve ter estourado meus neurônios, porque eu não sei o que aconteceu, gente. Eu acho que eu viajei, eu não sei o que aconteceu. Resumindo, eu saí da prova me perguntando, cara, que merda que eu fiz? Eu lembro que quando a moça falou que o tempo tava acabando, não sei se faltava 1 hora, alguma coisa assim, eu comecei a fazer a prova correndo e o resto da prova que tava sem fazer, né, eu fiz muito mal feito e... Nossa, eu fiquei 1 ano dentro de casa, isolada, tendo aula online, estudando pra chegar aqui e fazer isso.
Eu fiquei pasma, eu fiquei tipo, cara, como é que eu faço um trem desse? Gente, eu não sei o que aconteceu. Até hoje eu não sei o que aconteceu. Não era pra ser, simplesmente isso. Eu não lembro em que posição que eu fiquei na classificação. E eu não consegui pegar o resultado também pra olhar. Mas eu lembro que eu fiquei numa posição bem melhor do que no terceiro ano de cursinho. Isso eu lembro, foi bem melhor. No meu quinto ano de cursinho, eu comecei a postar no meu Instagram, né, o Med, que atualmente é o medlife.kb. Naquela época, acho que era KB Studies, se eu não me engano. Enfim, se você for lá no meu Instagram e stalkear minhas postagens antigas, você vai ver muita coisa, muita dica, muita estratégia que eu usava no meu último ano de cursinho. Eu registrei bastante coisa lá. Então, se você quiser ver mais detalhes, é só ir lá no meu Instagram. E assim, como no meu quarto ano de cursinho eu tinha ficado muito perto de passar em todos os vestibulares que eu fiz, tipo, muito perto mesmo, agora era mais loucura ainda desistir. Não dava pra desistir. Eu tinha certeza, gente, que eu ia passar nesse quinto ano de cursinho. Lógico que eu tinha medo de não passar, esse medo vinha toda hora, mas assim, cara, era muito óbvio, tava muito perto, não dava pra desistir. Eu poderia, inclusive, ter saído do cursinho e continuado estudando sozinha. Só que esse cursinho que eu tava, como eu já disse, ele era muito focado na UFO e tinha me ajudado muito, então eu decidi continuar fazendo cursinho. Ainda tava online, né, tava remoto por conta da pandemia. E nesse ano, nesse meu último ano de cursinho, eu virei uma máquina de fazer prova. Eu foquei praticamente só em técnica de prova. Eu fazia simulado atrás de simulado. Eu fazia meus próprios simulados. Eu pegava provas antigas e me trancava dentro do quarto, colocava um aviso na porta para ninguém me incomodar, porque era hora de simulado. Colocava o cronômetro, desligava a internet, né, no meu celular, colocava o cronômetro ali do lado e fazia a prova realmente simulando de verdade o tempo de prova. Eu não saía do quarto pra nada, só pra ir no banheiro, e tinha que ser rápido, como se fosse realmente o dia da prova. Eu fiz isso pra todos os vestibulares que eu prestei. Acho que eu prestei UFO, Unesp e Enem. Nem foram tantos assim. Eu não lembro se eu prestei algum outro. Mas enfim, toda prova que eu ia fazer, eu fazia isso. Simulados. Nesse ano também eu comecei a desenvolver redações padronizadas. Todas as minhas redações tinham sempre a mesma estrutura. E eu também tinha citações padronizadas para as redações. Por exemplo, se era um tema de educação, eu sempre usava as mesmas citações. Se era um tema de saúde, sempre as mesmas citações. Porque assim eu ganhava tempo, eu não gastava muito tempo pensando no que falar nessa redação, era sempre a mesma coisa. Até meus argumentos eram padronizados. Porque assim, não importa qual seja o tema, se é do eixo de educação, eram sempre os mesmos argumentos, fazendo uma adaptação ou outra. Então assim, minhas redações eram praticamente todas iguais, eu não gastava mais muito tempo, eu não fazia rascunho de redação mais, já ia escrevendo direto na folha. E eu desenvolvi padrão para tudo que vocês imaginarem. Eu tinha planilhas e mais planilhas, anotando meu desempenho, o tempo que eu levava para fazer os simulados, o tempo que eu levava nas redações. E aí eu focava, tá, nessa questão aqui, nesse simulado aqui, eu gastei muito tempo. Por que eu gastei muito tempo? Eu começava a me perguntar onde é que eu tava errando. E aí eu também anotava, tipo assim, qual matéria que eu tô levando mais tempo nesse simulado de segunda fase? Por que eu tô demorando? Eu fui atrás, fui na técnica a fundo, porque eu não ia aceitar mais, de jeito nenhum, eu perder uma prova por causa de tempo. Eu não queria mais isso. Eu falei, cara, eu vou conseguir fazer a prova a tempo e vai dar certo. Então eu foquei bastante nisso. Estratégia, técnica de prova, eu focava. Nesse simulado aqui, eu usei tal estratégia. Deu certo? Ok, eu vou continuar. Não deu certo? Eu vou mudar, testar outra estratégia e aí eu vejo o que dá. E eu fui assim, testando estratégias enfim, eu virei uma máquina de fazer prova. Eu lembro que na parte da manhã eu tinha as aulas, né, do cursinho, eu assistia as aulas, e aí à tarde eu ia corrigir os simulados que eu fiz no final de semana. Fazia simulado todo final de semana. Eu fazia sempre no sábado e deixava o domingo para descansar. Geralmente as provas são 2 dias, né? Mas aí, tipo assim, eu pegava o primeiro dia fazia no sábado e o segundo dia no outro sábado. E eu fazia simulado todo final de semana. E aí as minhas tardes eram dedicadas a corrigir os simulados, corrigir a estratégia de prova, buscar novas estratégias.
E eu lembro que eu fazia muito simulado de segunda fase, porque a primeira fase da UFO já não era mais um problema pra mim. Eu fazia muito simulado de segunda fase. Então eu fazia simulado e aí depois eu pegava o gabarito oficial e ia corrigir. Eu via o que estava faltando na minha resposta, o que estava no gabarito. E aí depois o que eu fazia? Eu mandava as minhas questões para os professores corrigirem. Eu mandava a minha questão junto com o gabarito. Eu falei, olha, eu escrevi tal coisa, no gabarito tá desse jeito. Quanto que eu tiraria nessa questão? Aí os professores me davam uma nota e eu perguntava assim, tá, mas para mim tirar uma nota total nessa questão, o que eu deveria fazer? Eu fazia isso para todo simulado que eu fazia. E todas as dicas, tudo que os professores falavam para mim, eu anotava no meu caderninho. Eu tinha um caderninho de correções, onde eu anotava todas as estratégias que eu usei, eu anotava Desculpa, a gente tá muito tempo falando, não tá saindo mais nada já. Nesse ano também, eu lembro que eu fazia muitos flashcards. Eu gostava de revisar flashcards antes das aulas. Minhas aulas geralmente começavam às 8, então às 7 horas ali eu já tava lá revisando flashcards. Eu lembro que eu fazia principalmente para filosofia, porque eu percebi que na UFO, os corretores, na verdade, assim, em todas as matérias, mas principalmente filosofia, pegavam muita questão das tá difícil hoje. Palavras-chave. Então eu pegava flashcards, fazia meus flashcards de filosofia em cada filósofo e eu colocava as palavras-chave e ficava ali revisando palavras-chave de cada filósofo, de cada teoria. Isso me ajudou bastante também. Sempre que eu tinha muita dificuldade em algum assunto nos simulados, eu fazia um flashcard sobre aquele assunto específico. Se era uma questão de cálculo que eu tinha errado por causa de, sei lá, algum raciocínio que eu não lembrei, eu fazia um flashcard dessa questão para mim nunca mais esquecer aquele raciocínio. Eu fazia muitos flashcards. Então, basicamente, nesse meu último ano de cursinho, o meu estudo foi fazer simulado e flashcard, simulado e flashcard. E é óbvio, né? Revisar alguma teoria ou outra que tivesse ali defasada, que eu tivesse esquecido. Isso assim, porque eu já tinha uma base de teoria muito bem construída, eu já tinha conhecimento suficiente para passar. O que me faltava de verdade era só técnica de prova. E a teoria que eu precisava era relembrar. Por isso que eu fazia flashcards. Mas de verdade, gente, fazer meus próprios simulados em casa, fazer bastante simulados me ajudou muito. Porque assim eu conseguia conhecer exatamente assim como eram os gabaritos das provas, o que os corretores esperavam das minhas respostas. Eu consegui também desenvolver muita técnica de prova, porque eu comecei a perceber que dava para ser mais sucinta em algumas questões, que o gabarito não era tão exigente. Por exemplo, biologia na segunda fase da UFO, você escreve, tipo assim, seja direto, escreve só o que tá pedindo e pronto, tá ok. Já em filosofia, pra você tirar uma nota boa, você tem que escrever bastante. Então, assim, não fica perdendo tempo escrevendo resposta de biologia. Escreve só um pouquinho e já passa pra próxima matéria. Foi isso que eu fui aprendendo, sabe? Esses detalhezinhos que é o que fazem a diferença na hora de fazer a prova. E aí depois que eu fiz o vestibular da UFO, eu vou contar melhor sobre a minha aprovação, vou deixar pro finalzinho do vídeo, então eu vou aqui falar, né? Depois da UFO eu fiz o Enem, fiz o Nesp também. No Enem eu finalmente consegui fazer toda a prova a tempo, porque eu fiz a mesma coisa pro Enem, esse negócio de fazer simulado, técnica de prova, simulado, técnica de prova, e também, principalmente para matemática, porque matemática que era o meu problema, né? Eu não conseguia fazer a prova a tempo. Enfim, eu finalmente consegui resolver toda a prova do Enem a tempo e a minha nota no Enem foi muito boa. Eu nem usei ela no SISU, porque eu já tinha passado na UFO, né? Eu vou comentar da minha aprovação daqui a pouco. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no meu canal reagindo a essas notas do Enem, vou deixar aqui no card para vocês. Não vou falar qual foi a nota aqui, mas foi uma nota bem alta. Vocês vão lá conferir. E eu passei na primeira fase da Unesp também, mas assim, eu acho que eu fiz a segunda fase, mas eu já tinha passado na UFO mesmo, então nem liguei muito qual foi o meu desempenho. Ok, agora eu vou contar exatamente como foi, né, a aprovação, né? Porque eu já contei aqui como é que foi todo o processo de estudo no meu 5º ano de cursinho. Vamos contar como é que foi a minha aprovação no vestibular da UFO. Eu passei na primeira fase, o que já era esperado, eu já sabia que eu ia passar na primeira fase. Fui fazer a segunda fase. Agora eu vou dar aqui uns detalhezinhos bem bobos mesmo, mas é porque eu quero contar, porque teve muita coisa interessante nesse finalzinho, né, do ano, que foi a minha aprovação. Umas coincidências muito loucas, e eu quero contar aqui pra vocês. Tá, eu fui fazer, na verdade, antes de eu fazer a prova, né, de eu ir fazer a prova, eu tava em casa, de boa, vendo um vídeo sobre horas iguais.
Eu nunca acreditei nessas coisas, só achava interessante mesmo. Aí eu fui ver um vídeo, né, de uma menina explicando o porquê das horas iguais. E ela falava assim, que quando você estava vendo muitas horas iguais é porque as coisas iam dar certo, que você tá no caminho certo. Aí eu comecei, tava lá escutando o vídeo, na verdade eu tava escutando o vídeo, nem tava assistindo, tava escutando o vídeo enquanto eu fazia minhas unhas. Aí o vídeo acabou, eu pensei assim, nossa, imagina se eu olhar agora no meu celular e tiver umas horas iguais. Quando eu olhei, tava lá 13h13, meu Deus. Ok, por que eu tô contando isso? Calma, você vai saber. Tá, aí eu fui fazer o vestibular da UF, certo? Aí eu tava lá, né, fazer a segunda fase no caso. Eu tava lá na fila do restaurante, eu fui almoçar no shopping com meu pai, e aí a gente foi pesar a comida. E aí, o peso da comida deu exatamente igual. Cada grama. Eu fiquei tipo, nossa, que coincidência. Aí eu já lembrei do vídeo. Gente, números iguais, olha só, vai dar certo esse vestibular, hein? Aí eu tava lá no hotel, no dia da segunda fase da UFO, acordei de manhã, fui me arrumar. Aí eu pensei assim, nossa, né, nesses últimos dias eu revisei todos os filósofos, só faltou o São Tomás de Aquino, que é um dos filósofos que cai na UFO, né? Eu vou revisar a teoria de São Tomás de Aquino. Só que não dava tempo de revisar tudo. Eu falei, não, vou revisar então, principalmente as 5 vias da prova da existência de Deus, que é uma das teorias de São Tomás de Aquino. Fui lá, revisei lá, tava no banheiro, escovando o dente, revisando. Cheguei lá na prova, qual que era a primeira questão de filosofia? Quais são as 5 vias para a prova de existência de Deus, segundo São Tomás de Aquino? Eu fiquei tipo, gente, foi Deus. Foi Deus. Eu fechei essa questão. É óbvio, eu fechei essa questão. Agora que a coisa começa a ficar muito louca. Agora a coisa começa a ficar muito louca, porque é aí que entra as horas iguais. Eu tava esperando, né, o resultado da segunda fase da UFO, e aí eu tive um sonho. E nesse sonho, o resultado tinha saído. E eu falei, nossa, eu preciso ver o resultado agora. Eu peguei meu celular no sonho e olhei a hora. Era 17h17. Ok, até aí, o que tem, né? Ok. Aí eu acordei. E a partir desse dia, o número 17 começou a me perseguir por todos os cantos. Eu vou dar só alguns exemplos. De repente, me colocaram num grupo, né, de pessoas que tinham passado para a segunda fase da UFO e estavam esperando o resultado. Me colocaram num grupo de WhatsApp. Aí eu falei, nossa, será que eles colocaram todo mundo que passou para a segunda fase aqui? Eu fui olhar no grupo, não, tinha só 17 pessoas. Contando comigo, né? Eu entrei por último, eu era a 17ª pessoa do grupo. É meio ruim isso, porque parece coisa política, né? Não tem nada a ver. É meu número da sorte. E eu tava vendo a hora 17 todos os dias. Fiquei tipo, gente do céu, o que tá acontecendo? Esse número tá me perseguindo. Aí, um certo dia, eu fui olhar o meu local de prova no Enem. Porque assim, eu tava esperando o resultado da segunda fase, mas ainda tinha que fazer o Enem. Aí eu falei, não, né, eu vou fazer o Enem. E aí eu fui olhar o meu local de prova, sala 17. Cheguei lá para fazer a prova do Enem, cadeira 17. Eu fiquei tipo, gente do céu, o que tá acontecendo? E aí, tipo, se eu passasse na UFO, que eu passei, né, no caso, a minha turma é a turma 98. 9 mais 8, 17. Finalmente chegou o dia do resultado da UFO. Aí eu falei, ai meu Deus, eu vou ver meu resultado. Aí eu fui lá olhar o resultado e pensei assim, não, antes de olhar o resultado eu quero ver as minhas notas, né? Porque as notas da segunda fase, elas saem junto com o resultado. Eu falei, não, vou olhar minhas notas primeiro, para depois ver o meu resultado. Só que eu não sabia que na mesma página das notas ia estar o resultado, eu não lembrava disso. Eu fiquei tipo, eu não queria ver o resultado daquela hora. E aí eu abri e sem querer eu já vi o resultado. E quando eu olhei a hora, era 17h17. E eu não tinha passado. Eu fiquei na posição 33 de 30 vagas. Eu sei exatamente o que faltou para mim passar de primeira, mas eu vou deixar para outro vídeo, porque senão vai cortar aqui o raciocínio dessa parte legal. E eu fiquei paralisada, porque, tipo, eu sabia que eu ia passar na segunda fase, mas eu não tinha passado ali na primeira, mas 33 é óbvio que eu ia passar na segunda. Eu fiquei,
paralisada, olhando pro computador assim, e olhando para aquela hora 17h17, dizendo que tudo ia dar certo. Eu fiquei sem reação. Mas ok. Ok. Tudo bem. E, na verdade, eu não lembro, gente, se o Enem foi antes ou depois do resultado da UFO. Não lembro aqui direito, mas, enfim, não importa. Ok, o tempo continuou, os dias se passaram, mas, e surgindo sempre aquelas coincidências com o número 17, até que no dia 17 de janeiro saiu a segunda chamada do vestibular da UFO e eu passei no dia 17 de janeiro de 2022. E esse foi o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Pode deixar aí nos comentários se tem alguma coisa que vocês querem que eu comente a mais sobre tudo isso. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Parece que eu tô sonhando, não é verdade? Agora eu tenho que contar essa notícia pros meus pais, pra minha irmã, e eu não sei como eu vou contar. É por isso que eu tô falando baixo, porque vai ser surpresa. E meu pai tá em reunião agora. Vou me recompor aqui durante alguns minutos. Ainda não caiu a ficha, ainda não caiu a ficha. Eu tô tremendo e eu tô doida aqui. E meu, eu já tô toda descabelada. Ainda não caiu a ficha, eu não consigo acreditar. Eu imaginei esse momento várias vezes, imaginando que eu ia ficar... Imaginando vários sentimentos, sabe? Mas eu não consigo acreditar agora. Gente, eu tô toda descabelada, que coisa horrível. Olha isso, mano. Eu tô tremendo. Aquela hora que eu vi o resultado, eram umas 4, 5, sei lá. Agora já é... Quantas horas que é agora? Sei lá. Enfim, já tá na hora da janta. E o que aconteceu depois da última cena que eu gravei? Nem lembro qual foi a última cena, mas basicamente eu fui contar pro meu pai, liguei pra vários parentes, postei foto nas minhas redes sociais e respondi a algumas pessoas, vou responder o resto amanhã. E eu me pintei aqui toda, né, como dá pra ver, né? E é isso. Pra falar a verdade, ainda não caiu a ficha. Até poucos minutos atrás, eu tinha a sensação assim, tipo, nossa, será? Será que é verdade mesmo? Será que não foi um engano? Será que eu li meu nome errado? A todo momento a gente fica, tipo, com insegurança, assim. Você tá lá super eufórico, de repente vem um frio na barriga, tipo, mas será? Não caiu a ficha. Mas, assim, pela quantidade de pessoas que, né, mandaram mensagem e tal, e viram o resultado também, então eu acredito que é verdade sim, né? Uhum. Eu sempre vi outras pessoas que já tinham passado falando que não consegue descrever a sensação, e eu achava que era frescura. Mas não é frescura, é verdade, não tem como descrever. Eu tô sentindo, vamos lá, tenta descrever. Eu tô sentindo agora, sabe o que eu tô sentindo? Eu tô sentindo fome. Eu ainda não jantei. Só isso. O resto eu não consigo descrever. Assim, é uma euforia com a mistura de nossa, não caiu a ficha, com a mistura de tá, o que eu faço agora? Por mais que eu já tenha imaginado várias vezes o que eu faria agora, eu não sei o que eu faço agora. Então, eu não sei nem se eu vou dormir essa noite, não sei.
Enfim, eu tô muito feliz porque eu não vou mais precisar ler aquele livro chato que eu tava lendo pra fazer vestibular no Paraná. Eu tô muito boba. É só isso. É isso, gente. É uma mistura de euforia com não caiu a ficha e com depois eu vejo o que eu faço na minha vida, né? Porque tem que fazer matrícula e. Enfim. Sério, eu tô. O que tá acontecendo? Não sei, é isso. Então, tchau, tchau, tchau. Chega de vídeo, eu tô com fome, vou jantar.